Já foi, tá? Tem um tempinho para aparecer lá também. Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa live. Vamos dar mais um minutinho, tá bom? De preparação aqui, esperar o pessoal chegando, para começarmos pontualmente às 2h30, tá bom? Muito bem, então, gente, vamos iniciar nossa live de hoje. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez, né, nos juntando, conversando sobre o nosso trabalho, sobre nossa atuação também. E a gente quer, inicialmente, apresentar nossas convidadas. Na verdade, a convidada, né, porque uma delas faz parte da gerência, então estará conosco aqui hoje à tarde, nesse momento de conversa, de estudo, né, informação, a Liliane Veloso. Liliane é psicóloga das equipes, também é pedagoga de formação, mas na Secretaria de Educação ocupa a função de psicóloga. E a Rosa Monteiro é pedagoga e também faz parte da gerência nesse momento, tá bom? Eu sou Leonardo, sou psicólogo escolar também, e atualmente ocupo a função de gerente da GCEA. Então, é um prazer estar com vocês aqui nessa tarde de hoje, para compartilhar, trocar ideias, e falarmos de um tema tão importante para nós, que é de uma dimensão da nossa orientação pedagógica, essa dimensão que prevê uma assessoria ao trabalho coletivo dentro da escola, onde nós atuamos. Então, a ideia na tarde de hoje é discutir pontos, questões que envolvam essa atuação de pedagogos e psicólogos no modo remoto, né? Então, o foco ainda desse momento de hoje de estudo é pensarmos nessa atuação de forma não presencial, nos desafios que essa atuação agora nos propõe, e para isso, a Liliane e a Rosa vão poder, então, debater alguns pontos que nós levantamos aqui, algumas questões, e vocês podem também, ao longo da atividade de hoje, colocar no chat também perguntas, temas. Nossa equipe vai poder organizar esses assuntos, se possível também, ao longo da live e ao final dela, em particular, a gente conseguir retomar algum ponto, responder algumas dúvidas também, tá bom? Então, primeiramente, quero que a Liliane se apresente, dê o seu boa tarde, em seguida a Rosa. Olá, boa tarde a todos. Eu agradeço o convite da gerência para estar aqui conversando com vocês sobre assessoria ao trabalho coletivo. Gostaria de dizer dessa minha forte relação, né, com o Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem. Há quase 18 anos participo de várias formações de equipes multidisciplinares, atuando como psicólogo escolar, estudando, pesquisando, então espero contribuir com essa discussão, principalmente nesse momento de desafio, que é o ensino mediado por novas tecnologias. Ótimo, obrigado, Liliane, pela presença. Rosa, por favor. Oi, gente, boa tarde. Estou vendo aqui muita gente querida entrando, muito bom estar de volta. Para quem não sabe, já era da equipe, eu estava atualmente na regional do Paranoá, agora eu estou integrando a gerência, e estava afastada para estudo, mas agora eu já estou de volta para a gente trilhar aí esse caminho, continuar trilhando, né? Que ótimo, gente. Então, sejam muito bem-vindos todos e todas que estão aqui conosco nessa live. E para iniciar, a gente, quando pensa, discute a atuação virtual, remota, não presencial, né, são todos sinônimos
à distância, uma grande questão que a gente se coloca é pensar no estudante, em acesso, em condições, né, de estudar, de fato, de ter acesso à plataforma, aos recursos. A gente viu, né, a gente tem discutido muito isso na gerência, que esse distanciamento agora agravou algumas exclusões sociais, inclusive, e o desafio também é pensar nesses grupos que não estão tendo acesso e os que estão tendo acesso, pensar na qualidade da educação que se oferta também a essas pessoas, né? Então, um primeiro ponto é sobre mapeamento, porque a gente discute muito sobre esse ponto também, a UP também traz isso como um conceito e um argumento da atuação de pedagogos e psicólogos. Então, a primeira questão que a gente quer fazer para a Rosa e para a Liliane é sobre o mapeamento dos estudantes, da realidade em que eles vivem, né? Como é que mapear os estudantes, a realidade deles, pode contribuir para auxiliarmos os professores que estão ligados a esses alunos, né? Porque um dos focos da equipe é assessorar o professor, né? E aí a gente quer discutir na live hoje justamente esse trabalho da equipe de apoio à aprendizagem com os professores. Como é que mapear os estudantes, suas realidades, nos dá elementos, então, e qual a sua importância para melhorar a prática docente e de assessoria do professor aos alunos também. Rosa, por favor, quiser começar para nós? Vamos lá. A gente sabe que o mapeamento ele é muito importante para a gente poder fazer o nosso plano de ação, né? Sem o mapeamento, a gente não consegue se organizar no trabalho dentro da escola. A gente sabe, como o Leonardo bem contou agora no início, que a gente está num momento muito atípico. Então, o que acontece agora, né? Os saberes que antes eram... a gente já tinha as potencialidades dos saberes, então cada professor já sabia como atuar presencialmente. Isso agora ficou completamente em outro lugar. Então, a gente está começando a passar por um processo onde o que nós já sabíamos não serve, muitas vezes, nesse mundo virtual. A gente tem essa impressão. Só que serve sim, serve bastante. A gente não pode... a gente tem dificuldade em como vai fazer isso, mas a gente já sabe o que a gente tem que fazer. Então, o primeiro passo, assim, a gente conversando sobre como a gente fazer esse mapeamento, é pensar justamente na realidade que cada escola enfrenta, né? A gente não pode começar esse trabalho sem fazer uma rede, onde que a gente vai ter que atuar. Então, o mapeamento ele é muito importante para a gente começar a nossa atuação. Nesse sistema que a gente está agora de educação remota, a gente pode pensar em algumas formas de mapear. A primeira delas tem a ver com o PPP. A gente vai no projeto político-pedagógico, como a gente não vai estar ali diariamente na escola para observar certas coisas, então a gente vai no PPP, a gente vai no mapeamento do ano passado, que a outra equipe deixou, se for esse o caso da escola já ter, e a gente também pode se utilizar, por exemplo, do Google Formulários, que é uma ferramenta que a gente tem, de repente estar fazendo algumas perguntas para alguns atores das escolas, para ver como a gente pode contribuir. O ano letivo começou agora, praticamente, a gente não teve uma outra experiência antes disso, então a gente tem que pensar, né, nas mediações da tecnologia e o que a gente pode aproveitar. Ótimo. E como é que então, você entende esse mapeamento nesse momento, né? Eu acho que assim, o mapeamento ele é uma ferramenta fundamental para os profissionais do serviço de apoio, e que, assim, o que já foi feito pode ser revisitado e redimensionar as práticas atuais, mas, para além disso, quando eu penso no mapeamento nesse contexto, e pensando também no nosso tema aqui sobre assessoria ao trabalho coletivo, os profissionais das equipes também podem ir além, inclusive proporcionar ao professor instrumentos para também conhecer a realidade dos seus alunos por meio do mapeamento também no contexto da sala de aula. Muitos professores poderão dizer para vocês, mas eu já conheço todos os meus alunos.
Mas, como acabamos de falar, a gente vive um cenário atípico, um cenário totalmente diferente, que muitas informações que nós tínhamos podem ter sido superadas. Então, é importante também esse assessoramento no sentido de instrumentalizar o professor a mapear a realidade dos seus alunos, né? Conhecer o contexto social em que eles estão, o contexto econômico, o contexto emocional, as condições escolares, né? Nessa perspectiva também, a gente levar em conta o histórico de queixa escolar desses estudantes, as especificidades de alguns, como, por exemplo, os estudantes com necessidades educacionais especiais e com transtornos, os recursos tecnológicos que essas famílias têm, né? As dificuldades que elas estão enfrentando nesse momento atual. É importante conhecer qual é o contexto que a gente está lidando neste momento. E, principalmente, quais são as condições dessa família de promover esse acompanhamento das atividades escolares não presenciais. Tudo isso aí vai nos dar subsídio, vai subsidiar a prática, a atuação do professor, o seu planejamento e a sua atuação. Bacana isso, né? Porque a gente vive um momento também de muitas incertezas e de muitas mudanças rápidas. Então, a gente tem visto que a gente pensa numa organização da escola, dessas atividades, né, de intervenção junto ao professor, ao gestor e ao aluno também nesse momento de retorno, e numa semana muda tudo. Então, cabe ao profissional rever o mapeamento, as ações, né, de análise que ele tem feito na escola para conseguir, então, também desenvolver outras atividades a partir dessas mudanças tão rápidas que vem acontecendo na nossa escola nesse momento também. E é importante essa questão, que aí nos remete também a um outro tema importante, que é a ideia do planejamento pedagógico, né? Então, o planejamento, ele é um assunto, né, que tem marcado muito, falo de professores, das nossas equipes também, de pedagogos e psicólogos, sobre como planejar e pensar essa atuação no nível virtual também. Então, na opinião de vocês, né, qual a importância, né, como pensar o planejamento pedagógico, né, no contexto de educação mediada por tecnologias também? Rosa, por favor. Léo, achei muito importante isso que você comentou sobre a gente fazer as coisas conforme as demandas vão aparecendo. Eu sei que esse é um desafio enorme, é uma fala da gerência que a gente tenta tranquilizar, né, os nossos profissionais, porque a gente sabe que não é fácil. A gente que está de fora ali, a gente sabe que as expectativas são altas, né, sobre a equipe. Então, a gente tem que se tranquilizar, porque a gente tem que se colocar cada vez mais num lugar de reflexão, e não num lugar de apagar incêndio, né, na medida do possível. Então, a equipe, por ter esse olhar técnico sobre o trabalho e conseguir dialogar com as diversas esferas, né, os diversos atores dentro de uma escola, é muito importante que o nosso planejamento ele seja intencional. Ele tem que ter um objetivo. Sempre que a gente for planejar junto ao professor, você tem que articular, né, juntamente com esse profissional, o objetivo que a gente tem. E dentro disso, existe uma diferença que a gente precisa fazer nesse tempo tão conturbado, que é sobre a educação remota que a gente tem vivido e sobre a educação à distância, que é uma outra modalidade. Então, o que a gente está vivendo, por enquanto, não é uma modalidade de ensino que a gente tem, apesar da gente estar o tempo todo com a tecnologia mediando esse planejamento. Então, por que isso é importante para a gente, enquanto profissional da equipe? Porque quando eu for fazer o meu planejamento junto ao professor, quando o professor vier com as demandas, vier com as dúvidas, a gente tem que ter a certeza que a gente vai fazer o que dá com o que a gente tem. Porque senão a gente vai querer montar um curso, né, EAD, e vai se angustiar por isso, vai querer propor diversas estratégias, e aí a gente não vai conseguir. Então, antes de tudo, a gente precisa se acalmar e compreender qual é o papel da equipe nesse contexto. E aí, a gente pensando sobre esse assunto, vem uma pergunta geradora, né? O que a gente fazia presencialmente que não pode ser feito na esfera virtual?
Então, quando a gente fala de assessoria e do planejamento pedagógico, a gente sabe que hoje a gente tem algumas estratégias de mediação que consegue dar conta do que a gente fazia na esfera presencial para a esfera virtual. Então, por exemplo, como a gente colocou na nossa última circular sobre esse assunto, a gente tem aí as videoconferências, né? A gente pode, por exemplo, fazer grupos com os professores, a gente pode setorizar. Então, por ano, de repente, você começa a fazer o planejamento com os professores do primeiro ano, depois só com o segundo. Para quem está no CEF, é outra dinâmica. Você pode fazer pelas disciplinas específicas, né, no CEF e no SEM. Então, a gente pode pensar nas estratégias que a gente fazia presencial, elas podem ser feitas na dimensão, né, virtual. A gente precisa só se organizar mais um pouquinho. É ótimo, né? Já tem algumas sugestões aí, né, de alguns recursos a serem utilizados. Liliane, como é que você analisa essa questão do planejamento pedagógico? Você, em particular, é pedagogo e psicólogo, né? Você tem as duas formações, então acho que consegue juntar muito do conhecimento sobre isso. Isso ajuda bastante, entendeu? Porque eu consigo ver esse olhar sobre os dois pontos de vista, digamos assim. E, assim, concordo com a Rosa quando ela fala que é importante a gente ter claro que esse ensino mediado por tecnologia ou educação remota, ele não condiz com a modalidade de educação à distância, que é toda estruturada, embasada, fundamentada e estruturada. Eu vejo como uma medida educacional em uma situação de emergência, que é o que nós estamos vivendo. Então, por essa razão, o planejamento é a segunda ferramenta importante para esse momento. E aí é interessante quando a Rosa fala sobre a gente precisa ver o que a gente já tem, porque nós já conhecemos o mapeamento. O professor em sala de aula também sabe mapear. Ele não mapeia a dificuldade dos alunos, ele não mapeia uma série de situações dentro da sala de aula, assim como nós, profissionais de apoio. Então, outra ferramenta é o planejamento. E esse planejamento, mais do que nunca, ele precisa ser intencional. Então, a assessoria ao trabalho coletivo, ela pode proporcionar, por exemplo, momentos de formação para discutir e refletir sobre concepções de ensino, desenvolvimento e aprendizagem dentro da construção desse novo espaço pedagógico. Aí a gente precisa discutir com o professor, como a Rosa também colocou, que ele não vai transferir, né, o espaço presencial para o espaço remoto de uma forma, tira aqui e põe ali. Mas precisa ser feito de uma forma reflexiva, considerando todas as questões em que perpassa esse contexto. Né, a questão da pandemia, a questão do isolamento social, da vulnerabilidade econômica, social, as dificuldades, não só dos professores, mas das famílias e dos alunos, todos estão enfrentando esse desafio de se apropriar das ferramentas tecnológicas. Então, é importante que isso tudo seja considerado nesse contexto de construção desse espaço de aprendizagem. Isso vai ajudar o professor. Ele tem que trabalhar a partir dos recursos que ele já tem, que ele já domina, mas também perceber esse cenário e também perceber as dificuldades que a família e os estudantes enfrentam. Isso é interessante, porque se a gente pensar qual é o papel da equipe, então, nesse momento, né? Como é que o pedagogo e o psicólogo podem atuar junto ao professor? Justamente levando essas questões para ele, né? O que você já conhece, o que você domina, o que você pode mobilizar com os seus alunos nesse contexto novo para você conseguir ter êxito, então, naquilo que você planejou, o que você pensou a respeito da turma, né? Então, acho que o papel da equipe também é levar o professor a pensar sobre as potencialidades, inclusive, da ação pedagógica no nível virtual, ainda que desafiadora nesse momento também de incerteza que a gente está vivendo e de domínio ainda incerto desses recursos todos que envolvem as tecnologias, né, e o nível da mediação, né, por plataformas, né, que não são apenas as presenciais também. Então, é um grande desafio do profissional, da equipe, de estimular no professor esse olhar, né,
de tentar, de alguma forma, mobilizar o professor para essa reflexão, para pensar também as estratégias diferentes que ele consegue mobilizar em prol dos alunos que ele está acompanhando. Mas aí tudo bem, a gente entendeu que mapear é importante, é legal, que assessorar também é necessário na nossa prática interventiva, mas o que então a gente precisa priorizar no planejamento pedagógico, né? Em relação ao professor, claro, né? Lembrar que o tema da live aqui hoje é assessoria ao professor. É claro, e aos processos coletivos da escola, então gestor, serviços de apoio também. Mas em relação ao professor, como é que a equipe, o profissional do serviço de apoio, pode ajudar o professor a priorizar questões, a entender o que é importante ou não é importante nesse momento? Como é que vocês analisam, então, esse assunto, essa temática, uma vez que nós já identificamos que planejar é fundamental, né? E tem que ter uma ação intencional ali presente, tem que ser reflexiva também, enfim. Mas o que priorizar? O que a gente precisa fazer, então, para escolher, selecionar e eleger alguns caminhos, algumas ideias nessa ação pedagógica? Rosa, por favor. Bom, eu acho que o importante, né, já foi dito anteriormente, é que a gente tem que, primeira coisa, né, a gente tem que se perguntar quais são as estratégias de mediação tecnológica que você já domina, né, você enquanto profissional da equipe e o professor. Porque o objetivo, eu sei que a gente está num contexto muito desafiador, mas o objetivo, né, é a gente inventar a roda, né? Então, a gente tem que saber o que você já domina, como a Lili disse, o que o professor já domina. Ele é bom em gravar vídeo? Ele consegue, de repente, fazer uma aula de PowerPoint, né, narrado? O que ele já domina, né, para facilitar, então, essa intervenção. Depois, a gente precisa se atentar qual é o foco principal. O que é essencial para o meu aluno aprender dentro daquele contexto? Né? O que ele precisa aprender? O conteúdo em si? E o que ele tem feito em casa? Né? A gente sabe que o desenvolvimento, ele não parou. Ele tomou outros rumos, ele aconteceu de outra forma, a partir de outras mediações, mas ele continuou ocorrendo. Então, o que pode ser, como que a gente pode aproveitar essa história, essa experiência que o aluno já tem e fazer esse casamento, né, dos conteúdos com o que o meu aluno já traz, junto com alguma coisa que eu já tenho facilidade do meio tecnológico. Uma outra questão é que nesse momento, a gente tem falado bastante de pedagogia de projetos. Eu acho que é um momento histórico muito propício para a gente começar a pensar, principalmente o trabalho da equipe, principalmente o trabalho institucional da equipe. Então, talvez seja esse caráter identitário que a gente precisa exercer agora, que eu sei que é bem desafiador, mas a gente pode pensar, de repente, na pedagogia de projetos. Isso tem a ver com o mapeamento que o professor já realiza em sala, como a Lili colocou, o professor já sabe fazer isso. Então, a gente tem que unir, né, esses saberes para chegar num fim comum, sempre com um fim comum, porque a gente às vezes vai planejando, coloca ali no plano de ação, mas não amarra no final. Bacana, né? Inclusive, Lili, só adiantando, a gente quer fazer um outro momento de live, possivelmente, com esse tema, pedagogia de projetos, ou algo parecido, né, com esse tema, né, Rosa? A gente já conversou a respeito também. Isso. Então, talvez um dos próximos vídeos seja justamente sobre isso, para abordar, assim, a potência que pode ser pensar na atuação nesse momento por projetos também, no nível das equipes, das escolas. Então, é um tema que a gente quer depois debater com mais atenção, com mais carinho. Lili, por favor. Sobre o que a Rosa acabou de colocar, eu acho que, assim, é muito importante, enquanto profissionais das equipes, a gente propor essa reflexão para os professores. Porque, às vezes, assim, a gente sabe que está num momento de muito adoecimento mental, não é, Léo? De ansiedade, de tudo, porque, às vezes, o professor, ele fica angustiado pensando como que eu vou levar essa educação mediada por tecnologia para os meus alunos que estão há meses sem aula, sem eu ter contato com eles, sem acesso a conteúdos. E aí aí tem um ponto muito importante, que é a concepção, né, de desenvolvimento, de aprendizagem. E assim, boa parte do nosso público aqui sabe
né, que os processos de desenvolvimento e aprendizagem, eles se constituem no próprio contexto social, histórico e cultural, e que essas crianças, elas não estão paradas no tempo, elas estão se desenvolvendo, elas têm muito a trazer, a agregar e até ajudar nesse momento. Elas podem produzir vídeos, e eu tenho visto muitas atividades interessantes relacionadas a isso, né? Mas é necessário que esse planejamento ele seja intencional e ele priorize aprendizagens que efetivamente sejam significativas para esses estudantes e nesse momento. E outro ponto que eu colocaria como muito importante é o desenvolvimento das competências socioemocionais. Nós temos que entender, né, que a escola, ela não é só um espaço de transmissão de conteúdo, mas que esse conteúdo, ele promove desenvolvimento, ele promove saltos qualitativos, né, nos nossos processos psicológicos, e nosso estudante, ele tem essa capacidade. Então, as competências socioemocionais, nesse momento, são imprescindíveis, né, a questão da empatia, né, da autoconfiança, da solidariedade, da cooperação, né, da assimilação de regras, né, no ambiente de aprendizagem, e principalmente no desenvolvimento do senso crítico diante dessa realidade. Então, tudo isso aí tem que ser refletido na hora do planejamento e da escolha de qual o melhor conteúdo nesse momento que eu posso também aproveitar para desenvolver isso. E no assessoramento do trabalho coletivo, nós podemos, nesses grupos de formação, discutir questões como quantidade de atividades, adequação das atividades à realidade das famílias, que têm as limitações tecnológicas e de acompanhamento das atividades não presenciais, a necessidade de adequação metodológica e adequação curricular para alguns alunos. Isso tudo tem que ser pontuado, tem que ser discutido e tem que fazer parte da elaboração desse planejamento, para que ele realmente atenda e promova as aprendizagens, que é o nosso objetivo maior, que a gente alcance as aprendizagens minimamente, né, e que a gente minimize todo o prejuízo pedagógico que a gente sabe que vai acabar acontecendo nesse momento, nesse cenário de pandemia. Muito bacana, gente. E é interessante isso, porque aqui a gente discute numa perspectiva de que esse aluno tenha um acesso mínimo à escola, né? Tem uma questão que é estrutural nessa discussão, é de estrutura, né? Então, a gente vê casos de famílias com 4 filhos, e os 4 têm que acessar a plataforma, ou as aulas online, por um celular apenas, né? Então, a gente entende esse contexto todo, e a escola, como um todo, deve se voltar a dar suporte a essas famílias também. Então, quando a gente discute aqui algumas estratégias de trabalho, de atuação, é pensando minimamente que o professor e esse aluno já tiveram algum tipo de acesso, né? Que se garanta minimamente que ele tenha a condição de falar com o professor, de ter a atividade impressa ou mesmo enviada pelo celular, que seja, enfim, né? E aí, a par disso, aí sim, planejar, pensar intervenções, cuidar, né, da atuação para ela consiga alcançar, então, professores e também estudantes, bem como suas famílias vão estar bem envolvidas também no processo agora de aprendizagem e de ensino desses alunos, certo? Sobre esse ponto, eu quero complementar alguma coisa ainda nesse tema em particular? Não, né? Tá ótimo. Ainda nessa temática, não vou nem para a questão seguinte, tá bom? Vou continuar aqui com vocês nessa, porque surge uma questão que também vi aqui no chat, né, algumas dúvidas, sobre avaliação. E avaliação, a gente pode pensar de diversas formas diferentes, né? Avaliação formal, avaliação das aprendizagens dos alunos em sala de aula pelo professor, avaliação dos profissionais das equipes, quando tem demandas específicas, né, de alunos com alguma dificuldade de escolarização, quaisquer que sejam. Como é que vocês pensam, né, Liliane e Rosa, essa questão, né? Qual o grande desafio, né, da avaliação nesse momento? O que a gente pode pensar em termos de discussão sobre como avaliar, né, no nível remoto, no nível virtual, os alunos? Ainda que seja aprendizagens da escola, na sala de aula, uma tarefinha de casa, enfim.
Como é que vocês pensam essa avaliação? De forma ampla ou também de forma específica que seja? Olha, Léo, para mim, a avaliação ela é importantíssima em qualquer processo, a depender da concepção que eu tenho de avaliação. Se eu entender avaliação no sentido de mensurar, quantificar o desempenho do aluno, especialmente nesse momento, para mim não é uma avaliação que vai ser construtiva. Entendeu? Agora, quando eu penso avaliar o processo, que a gente tem que entender que é um processo que está sendo construído dentro, não é uma modalidade de ensino que foi implementada, isso tem que ficar claro. Ela está sendo colocada como uma medida de minimizar danos pedagógicos, digamos assim. Agora, quando eu penso na avaliação no sentido de eu acompanhar o processo, reavaliar ações e planejar intervenções, ela é totalmente válida. Bacana. Dentro disso que a Lili pontuou, né, muito bem lembrado, a gente tem que lembrar sempre do trabalho coletivo, né, porque a avaliação ela tem que estar afinada com as concepções dos professores a respeito do que é avaliar. Então, quando a equipe se propõe a pensar sobre isso na escola, vamos para o trabalho coletivo, vamos conversar com os professores sobre o que é, então, a avaliação, o que ele pretende, né? O que ele quer? Ele quer medir? Ele quer ver o processo? Ele quer ver o desempenho? Isso considerando o acesso dos estudantes aos conteúdos que ele tem postado, que essa já é uma outra questão que a gente entra. Então, a avaliação, a gente acha que pode ficar muito vago, mas ela tem muito a ver com a concepção de ensino que a gente tem. E isso tem que ser discutido, né, com os professores. O trabalho coletivo, ele é a chave para que isso ocorra. Bacana. É importante levar mesmo essa temática para o professor, né? Para ele ter consciência do que é avaliar nesse contexto. Porque, às vezes, se espera que, como a Liliane falou agora há pouco, só se replique o que é do nível presencial no nível virtual, inclusive em termos de avaliação. E pode ser que haja uma frustração do professor nesse sentido, por nem, então, perceber os avanços do aluno, né, como é que os temas estão sendo debatidos e absorvidos, né, para os alunos também ao longo das semanas, das aulas que vão agora iniciar de forma oficial, né, iniciaram ontem. Então, é um tema bem interessante também. E aí, claro, cada etapa, modalidade tem seu desafio nesse sentido, né? Então, você pensa em avaliação do ensino médio, avaliação da educação infantil, são bem diferentes os processos, as mediações também, e vai requerer mesmo das equipes e profissionais da escola repensar, então, os modelos, as concepções por trás do que seja avaliar nesse momento também. É muito interessante isso, muito importante. Em termos de teoria ao professor ainda, né? Como é que a gente pode ajudar o professor a orientar as famílias, que já é um outro processo, né? Já é uma outra dinâmica. Então, uma coisa é pensar o professor como estudante apenas, na sala virtual e em outros espaços que ele consiga estabelecer com os alunos. E como é que é pensar, então, na assessoria do professor à família? Como é que os profissionais podem, então, ajudar o professor, assessorar, apoiar e orientar as famílias a organizarem atividades, organizarem os tempos e espaços de aprendizagem dos estudantes em suas casas agora, com a mediação dos familiares de alguma forma. Rosa, por favor. Olha, a gente mais uma vez volta para o mapeamento, né? Eu queria começar falando sobre uma experiência que a gente teve na sexta-feira na regional do Recanto, virtualmente, né? A gente esteve virtualmente, a gente continua fazendo as visitas às regionais da equipe, e aí teve um exemplo, né, de duas profissionais dessa equipe que falaram que no mapeamento delas, a maior demanda era sobre a articulação da família com a escola. Então, o que houve, né, de intervenção no plano de ação foi justamente um grupo, né, um grupo virtual com a família, porque se tratava de um centro de educação infantil, então isso altera radicalmente a forma como você vai conversar com essa família,
porque é um outro tipo de relação que você tem que ter, porque o público que essa escola atende é outro. Então, o principal, naquele contexto, era a interlocução da escola com a família. E a gente não pode perder isso de vista, principalmente em relação ao professor. A gente, enquanto equipe, profissional da equipe, a gente tem que estar atento a essas demandas da escola. Então, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer enquanto equipe que eu fazia lá no meio presencial e vou ter que fazer agora no meio virtual? Eu agendava com esses pais para eles irem até a escola. Muitas vezes a gente ia até a casa desses alunos que moravam perto da escola, ia junto, né, com a escola fazer uma visita. Então, e agora? Como é que eu posso, né, fazer, já que a gente tem muitos pais que têm muita dificuldade com a tecnologia? Então, a gente sabe que existe isso, que tem pais que não têm acesso ao WhatsApp, não vai ter internet, não vai ter como estar conversando com a escola. Então, o que funciona nesse momento? A gente tem que pensar nas ligações. Tem equipes que a gente já conversou, já chegou até a gente, que ligam para a família, conversam sobre a situação do estudante, conversam sobre como vai funcionar a escola agora. Já tem equipes que trabalham com um grupo de pais por videoconferência. Então, a gente tem que estar pensando nessa articulação e colocar o professor dentro desse espaço, porque ele também é responsável por esse laço. A gente tem que lembrar sempre que o objetivo é acolher, né? A esfera virtual, ela tende a tornar tudo menos impessoal, ela distancia um pouco. Então, a gente também tem que pensar em estratégias de acolhimento do professor junto com a família, porque a gente sabe que o trabalho não anda. Se a família não se organizar para isso, né, fica mais difícil ainda. Ótimo. Liliane, por favor. Eu, só complementando o que a Rosa falou, eu acho que assim, a gente já caminhou aqui, a gente falou do mapeamento, do planejamento, e eu acho que uma terceira etapa que é muito importante, que não é tão consolidada quanto essas outras ferramentas, porque o mapeamento nós já conhecemos, o planejamento também, nós só precisamos repensar, reinventar nesse contexto, readequar esse contexto, mas eu acho que a outra etapa, essa a gente tem que construir, que é construir um canal de comunicação com a família. Nós precisamos compreender que as famílias, elas nunca se viram numa situação de uma participação tão grande na vida dos filhos, na vida escolar dos filhos. Então, para eles, é muito mais desafiador ainda, porque, enquanto profissionais, nós temos ferramentas, nós já desenvolvemos N competências. Talvez nós não conhecemos, ainda não nos apropriamos totalmente de ferramentas tecnológicas, mas nós entendemos de desenvolvimento, aprendizagem, entendemos como que a gente pode, aonde que a gente tem que ir para aprender uma série de coisas. E os pais? Os pais, eles não têm essa possibilidade. Então, assim, eu tenho visto muito a realidade das escolas com dificuldade de acessar aos pais e de sensibilizar os pais da importância de entrar nas plataformas, talvez por esse grande desafio que é esse momento. E eles não se sentem preparados e realmente não estão preparados. Então, a escola precisa, sim, construir esse canal de comunicação com a família, consolidar uma parceria, e nós sabemos que isso, mesmo no presencial, sempre foi um dos grandes desafios. Né? Então, nós, na assessoria, nós podemos, tanto com os pais quanto com os professores, tentar discutir possibilidades de concretizar esse canal de comunicação com a família, até para ajudar o professor a poder orientar melhor essa família a ter ações e a como acompanhar os estudantes nesse momento de realização de atividades escolares não presenciais. Interessante isso, né? Porque talvez nunca como agora se precisou tanto da família para poder apoiar as ações pedagógicas do aluno, né? É claro que já se entendia que era um papel da família também, dar suporte ao aluno,
mas de forma complementar à escola. E agora o professor conta muito com a família para ser um parceiro cotidiano, porque o pai, ou a mãe, ou o responsável, quem quer que seja, é que vai lidar no dia a dia com esse aluno para poder organizar uma rotina familiar, né, própria para estudar, atividades também, ser um canal mais direto com a escola, quando, como a Rosa colocou, né, quando não tiver internet, talvez o último recurso seja o telefone mesmo, para aproximar um pouco a família da escola. Então, é fundamental mesmo a gente ter uma aproximação maior com a família nesse momento, não só de cobrar, né, que acho que é importante também essa visão, mas de dar suporte, acolher a família, porque muitas também não colocadas com esse papel agora de ter que formar, no princípio, pedagogicamente seus filhos, ou seus netos, sobrinhos, enfim. Então, o desafio também para eles é muito grande, de montar uma rotina, organizar conteúdos, organizar estrutura de apoio para que o aluno possa, então, acessar a escola da melhor forma possível, né, e viável para aquela realidade familiar específica também. E aí, complementando essa questão que a gente tem discutido já, eu queria já chegar numa outra, que é sobre, então, que sugestões, né, Liliane, a gente pode dar para o professor orientar a família, então, essa organização familiar, para que o aluno tenha as condições mais adequadas, então, de acesso, se for possível, e que ele consiga, então, desenvolver minimamente as atividades escolares, com êxito, com qualidade também. A gente está falando aqui de assessoria, né, o trabalho coletivo, mas eu vou chegar, né, no acompanhamento do processo de aprendizagem, né? Porque depois de todo esse caminhar que a gente está propondo aqui, em termos de assessoria, o que a gente pretende quanto profissional, né? A gente precisa, de certa forma, capacitar o professor a promover esse acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem, mesmo, né, mediado pelas tecnologias. Não adianta só postar atividade e ir lá ver se o aluno colocou. Então, é necessário, sim, que o professor tenha um canal de diálogo com esses pais, né, que eles possam orientar esses pais, porque uma vez que o professor ele já mapeou, ele conhece a realidade daquele aluno, ele sabe as dificuldades que ele está apresentando, o professor pode pensar em estratégias, até dentro da família, se é uma família que está em vulnerabilidade social, quais são as demandas prioritárias, né? De que forma essa família, dentro do possível, pode organizar um ambiente, um local adequado para a realização dessas atividades não presenciais, estabeleceu um momento do dia, seja um horário específico para acompanhar essas atividades encaminhadas pela escola, né? É importante que o professor escute a devolutiva dos pais sobre, por exemplo, avanço e dificuldade da criança. A gente tem que pensar que essas crianças não estão nos mesmos níveis. Então, é importante ouvir a família, o relato da família sobre as dificuldades e sobre os avanços que as crianças estão tendo, até para nós podermos definir o melhor planejamento em termos de atividade. Que atividades eu vou encaminhar para essa criança que está tendo muita dificuldade? Que atividades eu vou encaminhar para o estudante que já não apresenta tanta dificuldade? Então, tudo isso é material, é informação que vai ajudar no redimensionamento das práticas pedagógicas. Então, tá vendo a importância da escuta da família, né, da gente ter esse canal? E esse canal também é importante para, tanto com a escola, eu vi aqui algumas falas sobre gestores, e nós estamos em um momento em que é necessário muita cooperação de todos os atores da escola. Todos os atores da escola têm funções específicas, mas no momento nós temos um objetivo que é coletivo, né, que é fazer esse ensino mediado por tecnologia funcionar da melhor forma possível.
né? E para isso é preciso essa articulação entre gestão, professores, para criar esses canais de comunicação com essa família, para buscar essas famílias, para sensibilizar sobre a importância do estudante, né? Seja os menores ou os maiores, terem acesso aos conteúdos, que isso vai ajudar, sim, no retorno das aulas presenciais. E a família se sentir que tem suporte para lidar com esse desafio, que ela sinta a escola acessível na hora que ela tem dúvidas, na hora que ela precisa resolver questões sobre acesso, utilização, e até espaços de escuta sobre questões mesmo relacionadas ao sofrimento nesse momento de pandemia. A essa dificuldade de acompanhar o filho na escola, que muitas famílias até gostariam de fazer da melhor forma possível, mas tem uma série de impedimentos, né? Então, essa escuta sensível da escola é algo que os serviços podem ajudar, né? E todos os profissionais, eles podem participar disso, porque no momento, por mais que os profissionais tenham desafios, os menos preparados profissionalmente são os pais. Ótimo, Liliane, obrigado. Rosa, quer complementar essa questão de sugestões também ainda para as famílias, né, terem maior, né, de organizar a rotina dos alunos, pensar então numa forma que consiga garantir para esse estudante em casa o acesso e, né, as condições de aprender também novamente? Sim, a Lili já colocou boa parte, trouxe bastante contribuição sobre o assunto. Eu acho que, mais uma vez, a gente tem que conseguir se articular. Eu tô pensando aqui, porque eu estou vendo bastante as perguntas sobre flexibilidade, cooperação e articulação da equipe com a gestão. A gente sabe que é um desafio enorme, né? A gente se articular com os outros atores da escola no presencial, e agora no virtual parece que isso fica mais agudizado, né? Porque a gente está tendo que traçar um novo espaço de atuação aí, parece, né? No modo virtual. Só que eu acho que a gente tem que, por exemplo, uma medida que a gente pode fazer, de repente, sobre o trabalho da equipe, que você pode estar incluindo no seu plano de ação, é justamente como que a rotina, mas que rotina, né? A gente tem que saber do contexto de cada um, de cada estudante dentro de casa, mas a gente sabe que existe uma rotina mínima de organização para que esse estudante consiga se orientar nas atividades que foram passadas. A gente entende que é um desafio, mas a equipe pode, por exemplo, mediar junto aos professores, colocar, né, lá no mural do Google Classroom, fazer um grupo de discussão, tentar ver algum espaço virtual que já foram citados, né, na circular, e que a escola tem, como disponibilizou para a equipe, fazer uma discussão sobre a importância da rotina junto com a família. Então, a gente vai fazer, ou é um grupo familiar de intervenção, a gente vai fazer ligações, mas é importante que novamente seja reforçada a articulação entre a família e a escola de um modo intencional, né? A gente tem que acolher essa demanda, mas ter sempre em mente qual é o nosso plano de atuação, qual é o plano da equipe dentro de uma escola. Porque eu sei que as demandas são muitas, é bastante desafiador, mas a gente não vai conseguir responder tudo. A gente também não vai conseguir dar conta de todas as demandas. Só complementando a Rosa, me veio algo que eu gostaria de lembrar, como psicóloga, que é algo que me preocupa muito nesse cenário de pandemia, a questão da saúde mental, né? Não é de todos, né? Tanto dos professores, né? De todos os atores, mas a gente tem que pensar também em casa, né? As dificuldades que os pais estão enfrentando dentro desse cenário todo. E me preocupa muito a questão do adoecimento psicológico e da violência, né? Então, é muito importante essa proximidade do professor, da escola, com as famílias, nesse sentido de que esse acompanhamento das atividades não presenciais se torne
uma situação geradora de estresse emocional e de até violência mesmo. Né? Então, é importante que a família seja sensibilizada da importância desse acesso aos conteúdos, mas que ela não seja cobrada de uma forma inflexível e que passe essa cobrança de uma forma inflexível para a criança, e que tudo isso acabe gerando muitos problemas maiores, tanto a nível de saúde mental, quanto a nível de violência, que a gente já sabe que é uma realidade, né, dentro dessa experiência de isolamento, de confinamento, né, que enquanto profissionais, a gente também tem que lançar alerta de todas essas realidades sociais que também estão presentes dentro da escola e dos contextos familiares, né? Além das questões econômicas e de vulnerabilidade social, que a gente sabe que a maior parte das famílias, comunidades, especialmente as mais carentes, estão enfrentando. Então, o espaço dialógico na escola, eu acrescento, né? O pessoal está falando muito em flexibilidade, cooperação, espaços dialógicos. A gente precisa de muitos espaços, mesmo distante, nós precisamos estar juntos nesse momento, para poder dialogar e para poder minimizar o efeito de todas essas situações que a gente está vivenciando e poder concretizar ações educacionais que tenham resultado, né, que a gente quer alcançar, né, dentro desse processo de ensino mediado por tecnologia. Liliane, essa questão que você trouxe da saúde mental é importante, porque a gente discute esse tema ampliando um pouco a perspectiva sobre esse assunto, né? Então, a gente pensa em saúde mental no contexto social, de forma ampliada. Então, a gente trouxe no início essa ideia do familiares também, e a gente entende que muitas demandas que a gente comparece no mapeamento não são da educação também. É importante também que o profissional e a escola tenham clareza de que algumas demandas que vão aparecer nesse mapeamento são de ordem social mesmo, de segurança pública ou de saúde, e aí deve-se também buscar a rede de apoio dentro do possível, porque também a gente sabe que a rede às vezes é fragilizada de alguma forma, né? Mas é fundamentalmente diferenciar até que ponto a escola pode atuar, intervir, até que ponto é uma função minha, de pedagogo, psicólogo, professor, até que ponto eu identifico essa demanda, essa circunstância da vida desse estudante ou daquela família e preciso encaminhar, então, buscar a rede de apoio para conseguir dar suporte mais completo a esse caso, né, ou a esses casos que a gente consegue identificar na realidade própria de cada aluno também. Acho que é fundamental a gente pensar dessa forma, né, saber os limites da atuação profissional dentro da escola e até que ponto a gente pode acionar a rede de apoio para conseguir, então, dar um suporte melhor, né, às questões que fogem ao dia a dia, ao cotidiano escolar nesse momento. Elas têm que fazer parte da nossa reflexão, mas não necessariamente são pertinentes a nós resolvermos, né? Tem que ter realmente esse olhar, porque nós sabemos que tem muitas escolas, assim, os gestores mesmo sobrecarregados com demandas para além das questões escolares, né? Isso com certeza compromete a saúde mental no ambiente escolar. E aí, pensando na assessoria ao coletivo ainda, eu queria que vocês abordassem, porque também é um tópico, né, de muitas dúvidas aqui na live, sobre assessoria ao coletivo da escola diretamente. Como é que as equipes podem pensar, então, num trabalho mais direto com professor e gestor para várias questões? Uma delas é diferenciar os papéis, funções de cada um, né? Porque, às vezes, a gente vê o relato de que é uma confusão, o que faz a equipe, o que faz o SOI, a sala de recursos, é o primeiro ponto. O outro ponto seria pensar nessa assessoria coletiva em termos de atuação com a escola. Vamos pegar o caso do gestor, né? O gestor que, às vezes, tem dificuldade também de entender o que faz o pedagogo e o psicólogo. Vamos pensar também em estratégias de atuação com ele. E também com professores. São 3 questões em uma, para a gente pensar aqui com vocês, né? E com o professor também, como é que a gente pode, então, eleger tempos e meios para, nesse momento agora, atuar com o professor, também no nível da escola, e pensar estratégias que melhorem a atuação deles
também das equipes que estão ali assessorando a prática pedagógica. Fique à vontade, aí pode ser quem quiser começar. Uma coisa importante, Léo, que a gente já vem falando há algum tempo sobre o trabalho da equipe, é que eu entendo que muitas vezes a gente encontra um contexto muito desafiador de firmar qual é o nosso trabalho dentro de uma escola, né? Eu acho que a gente, como profissional da equipe, antes de falar diretamente sobre essa questão da assessoria, a gente tem que se empoderar das nossas questões. Então, por exemplo, o plano de ação, você apresentar o plano de ação, dentro do plano de ação, ter uma intervenção sobre acolhimento, esse é o trabalho da equipe, é um dos braços do trabalho da equipe. Né? A equipe faz esse trabalho de acolher as demandas, de pensar por fora, de pensar se o acolhimento faz parte do processo de ensino-aprendizagem, então eu estou atuando enquanto pedagoga e psicóloga da equipe. Então, tudo que tem a ver. A gente não pode fazer uma prática descolada das condições históricas que a gente está vivendo. Então, eu sei que muda bastante. A gente está tendo uma dificuldade agora nesse meio. Isso tem muito a ver com a nossa saúde mental, a legitimação do nosso trabalho. Então, a gente tem recurso para isso. Se apoderem do plano de ação, mostrem a circular, apresentem numa reunião da escola, numa reunião virtual, né? A gente tem que acolher também as nossas demandas de sofrimento psíquico, troquem figurinhas com os próprios membros da equipe. Na sexta-feira os profissionais têm essa reunião justamente para isso, mas a gente tem que, eu sei que é desafiador, mas a gente tem que começar a cavar esses buracos, eu tenho prometido mesmo, como uma colega falou aqui nos comentários, porque a gente precisa disso, isso precisa disso, nós somos essenciais nesse momento, e a gente tem que se apoderar disso. Né? Sobre essa questão da assessoria, eu tinha dito anteriormente que uma das estratégias que a gente pode fazer é setorizar. Né? A gerência já aconselhou bastante sobre isso. Então, às vezes, para uma escola muito grande, ou se você tem aí um guia muito grande, a gente consegue setorizar. Então, por exemplo, você pode pensar, hoje eu vou fazer essa semana eu vou fazer assessoria com as profissionais ou os profissionais do terceiro ano. Então, você pode marcar uma videoconferência, né, falando agora de uma parte mais prática, você pode agendar uma videoconferência para tratar as questões pontuais dessa etapa. Quais são as demandas? São as mesmas da escola toda, né? Você vai fazer um trabalho de escuta com todos os professores, isso já deve constar para o seu registro, né? Isso já conta no relatório, é o processo, não é o fim, não é um laudo. Então, você já conta, você fez acompanhamento do aluno. Quando você dá uma assessoria ao professor, né, esse é o acompanhamento do aluno. Então, como que a gente vai pensar a assessoria? Ela vai ser, você vai trabalhar de forma coletiva, mensalmente, ou você vai setorizar para ficar mais fácil de você alcançar com as questões específicas. Então, antes de tudo, você tem que voltar novamente para o mapeamento e pensar quais são as demandas desses profissionais agora. O que os professores estão precisando? Eu preciso primeiramente acolher, porque é muito importante. Então, vamos pensar sobre isso. Não, acho que as professoras do primeiro ano, porque os meninos estão entrando para a alfabetização, o que a escola já faz? O que eu posso fazer? Então, eu vou setorizar, porque a gente pode ser mais importante priorizar esse tipo de trabalho agora. Eu preciso que os professores, a escola me conheça, então eu vou apresentar meu plano de ação. Tem alguns colegas que chamam o coordenador, né, o coordenador intermediário, para estar nessa reunião junto, para conversar sobre o trabalho da equipe, o que a equipe faz. Então, você apresentar o seu plano de ação, com as intervenções já mapeadas que você percebeu, e discutir isso no coletivo. Se isso não for deliberado no coletivo, o trabalho não anda. A gente já tem visto isso de andar. E aí, Rose, eu queria complementar a sua fala, que acho que você ponderou muito da parte da atuação, e eu queria ponderar do lado do sujeito. Se a gente tivesse no presencial, eu falaria, olha, tá tudo na UP, o que a gente faz, nossas funções, nosso trabalho. Quem está há muito tempo no serviço sabe quantas vezes a gente
ouviu esse questionamento do que a equipe faz, o que o pedagogo faz, o que o psicólogo faz. Mas eu queria ponderar com vocês, assim, eu acho que a gente esqueceu de falar que não é só o professor, não é só o gestor, não é só o pedagogo, o estudante que está enfrentando desafio. Nós também, enquanto profissionais especializados. Então, nós também precisamos pensar em nós, enquanto psicólogo, nesse cenário, enquanto pedagogo, nesse cenário, enquanto sujeito, nesse cenário. Refletir um pouco sobre, dentro desse cenário, porque nós temos a OP que nós seguimos, mas diante de uma mudança de cenário, o que nós podemos adequar às nossas ações ou potencializar nas nossas intervenções, nas nossas ações, criar outras possibilidades de ações dentro desse panorama que nós estamos vivendo. E também cuidar da nossa saúde mental, como a gente já colocou aqui por diversas vezes, é necessário até para a gente promover as intervenções e fazer o trabalho que é necessário dentro dentro da UP, dentro da nossa proposta de atuação profissional. Então, é importante a gente também pensar sobre isso. Verdade. Um outro aspecto interessante que a gente muitas vezes ouve justamente isso, né, que o gestor muitas vezes não entende, a resistência de professores em lidar com o nosso trabalho, enfim, né, há muitas vezes uma queixa também nossa, dos profissionais, em gerenciar essas questões até relacionais dentro da escola também. E uma sugestão que a gente sempre dá nesse sentido é você trabalhar com quem quer nesse momento também, né, porque às vezes você tem um professor que está muito resistente a lidar com o seu trabalho. Então, pode ser que com aquele professor de início você não consiga, né, ter avanços significativos. Você mostra a proposta, como a Rosa falou, né? Faz o plano de ação, de intervenção, mostra o professor e o convida a trabalhar juntos, a parceria. Mas nem todas as vezes aceitam logo de cara, de imediato, essa intervenção. E a gente vai procurar, então, se filiar àqueles que querem essa assessoria também pedagógica, né? E aí, a gente já tem visto nas escolas que, com o tempo, vai se disseminando essa prática, né? As pessoas vão vendo resultados do trabalho, elas vão vendo a efetividade das intervenções e propostas que a equipe faz para aquele grupo de professores ou para aquele professor em específico, e eles próprios disseminam, então, essas práticas exitosas também. Então, é uma estratégia a ser pensada. Também, assim, com o gestor. É fundamental, naquele grupo de gestores que é mais difícil, inclusive, mais resistente, ter reuniões regulares com eles, para falar, para explicar, para pensar intervenções juntos, pensar formações também com eles, que possam, de uma forma, minimizar essas diferenças, né, esses abismos de compreensão do serviço também. Então, é fundamental a gente procurar estar junto, né, porque a tendência, às vezes, é se afastar totalmente, quando há uma resistência de algum grupo em relação a nós. Então, é pensar também em criar espaços de conversa, de formação, para cada vez mais repensar a atuação e mostrar para esses profissionais também como é que deve ser a linha de trabalho da equipe dentro das escolas, para assessorar essas práticas coletivas a cada instante também. Okay? Eu queria dar um destaque a essa questão das práticas exitosas, que eu tenho visto muito isso nas escolas. Tem muitos professores com muitas dificuldades de produzir material. E outros que estão produzindo e produzindo muita coisa legal. Então, assim, talvez uma estratégia do serviço de apoio é tentar articular os grupos dentro da escola e fazer, mobilizar, publicizar, fazer circular aquilo que já está funcionando, já está dando certo e já está produzido, porque isso vai ajudar muito e vai fazer o trabalho da gente se tornar mais acessível e ter resultados de forma mais rápida, digamos assim, entendeu? Porque tem professores que vão ter um processo dentro da tecnologia um pouco mais lento que outros.
Então, aquele professor que está indo muito bem, ele vai ficar lá e os outros com muita dificuldade vai ficar do outro lado. Então, talvez nós, enquanto serviço de apoio, podemos criar meios para poder fazer circular essas práticas que já estão acontecendo e que estão sendo bem-sucedidas. É verdade. E aí, um outro ponto, para a gente já ir caminhando por fim, né, para os encerramentos aqui, nosso tempo já está quase terminando, que é pensar também, então, queria que você também opinasse sobre isso, né, vocês já falaram um pouquinho sobre essa questão, que é do espaço da coletiva do serviço, semanalmente, né, que é um trabalho de assessoria mútua, vamos dizer assim, se a gente pode usar esse conceito, né, que é de, nos espaços de reuniões entre psicólogos e pedagogos, haver um fortalecimento desses papéis também, né, dessas compreensões e atuações. Como é que vocês enxergam isso? Como é que vocês analisam esse espaço semanal de contato, formação, e como é que isso impacta o dia a dia na escola desse profissional que participa efetivamente desses espaços coletivos? A gente já vinha falando, né, nós três aqui, a gente sabe que é uma constante do serviço, da importância do trabalho coletivo. Então, que a gente se utilize desse momento semanal para fortalecer o nosso trabalho. Isso traz uma leveza no ambiente de trabalho que é muito difícil nesse momento que a gente está vivendo. Então, de repente, a gente, como a Lili falou, a gente compartilhar essas práticas, né, exitosas e ir legitimando o trabalho da equipe no coletivo, no trabalho junto aos professores, que é muito importante na assessoria, junto a esses alunos, por meio das estratégias pedagógicas. É muito importante que a gente reassuma esse espaço. Eu sei que ele está acontecendo agora de uma outra maneira, e a gente está passando por essa dificuldade. As pessoas que não são empenhadas no campo presencial, isso geralmente aparece, né, no virtual, ou às vezes essa pessoa até muda de postura, mas é mais difícil acontecer. Então, vamos também se ajudar. A gente tem que se ajudar, como a Lili falou, a gente tem que se olhar, ver as nossas potencialidades. Então, vamos tentar estar trabalhando com essas pessoas que querem, porque no cotidiano da escola, quando a gente está muitas vezes presencialmente, é trabalho de formiguinha, a gente vai mobilizando um professor vê o trabalho que você desenvolveu, você tem uma ideia, às vezes, do setor, né? Como eu já disse antes, a partir dos anos, trabalhou com os professores de primeiro ano, fez uma assessoria, isso vai contagiando os outros profissionais. Então, a gente tem que se firmar cada vez mais nesse espaço de construção coletiva, porque é lá que vai acontecer, né, o trabalho da equipe. E aqui eu queria destacar, né, eu não falei no início, né, mas eu sou de Ceilândia, e assim, eu consigo perceber esse trabalho feito pela Coordenação Intermediária de Ceilândia, nas coordenações, de efetivar, de solidificar na formação essa identidade profissional de cada componente do serviço, né? E no momento também está sendo feita essa troca, né, de profissionais estarem compartilhando o que já estão construindo, mesmo nesse formato mediado por tecnologia, e isso é muito importante, essa troca, porque a partir disso nós vamos construindo cada vez mais possibilidades de atuação. Então, essa troca, esse compartilhamento de informações na coordenação geral do serviço, ela é essencial para fazer circular essas práticas já bem-sucedidas, principalmente para profissionais que estão entrando, ingressando no serviço, às vezes nem tiveram a experiência do presencial, já caíram no virtual. Então, é um desafio duplo, né? Entender como funciona o trabalho e ainda lidar com o trabalho no meio remoto, né? Então, o papel da coordenação é muito importante nesse sentido, de dar a formação e também de fazer essas trocas, né, em relação às práticas exitosas. Nós temos utilizado na gerência 3 conceitos importantes, né? A gente tem dito isso nas visitas que estamos fazendo nas regionais de ensino, que é calma, flexibilidade e colaboração. A gente tem usado muito essas 3 palavrinhas, essas 3 ideias, porque, como vocês colocaram também na live o tempo todo,
debate aqui, e a gente ouviu também nos comentários aqui no chat, né, de que o próprio profissional está se desafiando demais, né, e a pressão é grande. Há um contexto maior de pandemia que já nos causa inquietação e dúvidas também. Fora isso, né, esse desafio de se formar rapidamente para dominar ferramentas que até então a gente sabia que existiam, mas tinha pouco acesso, conhecimento, domínio, principalmente. E, então, assim, a gente tem visto o próprio profissional, né, o pedagogo, o psicólogo, com esses desafios muito intensamente sendo vividos nesse momento. E a gente tem dito muito sobre isso, né? A gente tem muita calma nesse momento, entendemos o processo que estamos vivendo e tentamos, pouco a pouco, vivenciá-lo, dominá-lo também, né? Ter flexibilidade diante desses desafios e conseguir, a partir disso, então, entender que tudo muda rapidamente, né? Que eu preciso estar aberto a novas experiências e conhecimentos também, e colaboração. A gente tem visto nos nossos grupos de trabalho pessoas dominam algumas ferramentas e compartilham saberes sobre isso, outros têm outras habilidades mais socioemocionais, como a Liliane pontuou mais cedo aqui na live, e consegue, então, acolher o grupo, abrir um espaço de escuta importante para, então, receber essas demandas socioemocionais também, e não só no nível do adoecimento mental, que muitas vezes a gente aborda de forma até errada, somente dessa forma, né? Mas também pensar no potencial que o grupo tem de ampliar essa visão sobre essas competências socioemocionais. Pensar a criatividade, pensar agora a inventividade, pensar outras estratégias que possam, né, extrair desse momento que estamos passando outras experiências interessantes, de crescimento, de produtividade também. Né? Então, a gente muitas vezes foca só no adoecimento mental, para pensar em saúde mental. E aqui é pensar em saúde mental, do ponto de vista de promover saúde mental dentro da escola, ainda que seja um contexto desafiador e que nos cause um pouco de ansiedade, às vezes, também. Né? Então, a gente quer realmente destacar essas questões. Sim, Liliane. Aí, assim, Léo, entra muito no que você falou, o meu objetivo de ter criado um canal, né, durante esse período de isolamento, para falar, assim, dos meus desafios durante esse momento. E, assim, eu acredito que a gente pode ver uma mesma situação de diferentes formas. Eu posso focar só no problema, no adoecimento, nas dificuldades, nas barreiras, nas impossibilidades, né? Ou eu posso focar nas possibilidades, na solução, nas perspectivas futuras. E aí eu escolho essa segunda, né? Então, eu acho que a gente também tem um pouco disso, da gente escolher que quer se desenvolver pessoalmente, profissionalmente, mesmo nesse contexto que é tão adverso. Fácil não é, né? Eu acredito que a gente não tem controle sobre uma pandemia e, assim, a gente tem que ter esses dados de realidade para a gente refletir sobre todo o nosso cenário social, enfim, a gente não pode deixar de fazer isso, mas enquanto pessoa, enquanto profissionais, a gente também pode potencializar o desenvolvimento de novas competências, a gente também pode se desenvolver, encontrar brechas para a gente se desenvolver nesse momento, e como eu falei numa escola, eu acredito que, embora seja muito desafiador, vai promover muitas mudanças nos processos de ensino e aprendizagem, no retorno presencial. Com certeza vai mudar muito a prática dos professores, eu acredito que eles vão trazer novas metodologias, vão pensar em novas possibilidades de atuação, eu já vi isso na fala de alguns. Então, é importante a gente também acreditar que esse também é um momento que pode potencializar processos de desenvolvimento e aprendizagem, né? Exatamente. Bom, gente, nós estamos caminhando para o fim, para o encerramento já. E aí eu já queria agradecer a Liliane pela participação, né? Trouxe muitos conhecimentos, muito importante, né? Essa reflexão e trazer ideias práticas, né? Eu acho que para a gente que está aqui na live, fundamental é isso. A gente entende que é uma discussão teórica por detrás, sobre concepções, sobre educação como um todo, mas também é fundamental ter estratégias, ideias e uma atuação prática sobre esse contexto que estamos vivenciando. Então, a ideia da live foi nesse sentido também, né, de conciliar tanto uma reflexão mais teórica,
mais conceitual do serviço em si, como também associar isso a uma intervenção prática, a ideias que possam colaborar, de fato, ao dia a dia dos profissionais do serviço. Então, Liliane, obrigado pela presença. Suas palavras finais, por favor. Bem, eu queria agradecer o convite, a oportunidade de também estar aqui me desenvolvendo, né, tendo essa experiência com vocês, falando com vários profissionais de vários lugares. Eu espero ter contribuído, não só para reflexões, mas também para possibilidades de atuação, né? E o que eu só gostaria de agradecer, foi uma tarde muito boa, conversa muito boa, né? E eu espero realmente ter contribuído para os nossos profissionais do serviço de apoio à aprendizagem. Ótimo, obrigado. Também agradecer a Rosa. A Rosa é da casa, da gerência, né? Mas também está aqui colaborando com seus conhecimentos, seu percurso também de trabalho. Então, Rosa, também suas palavras finais. Eu só queria agradecer mesmo essa troca e queria agradecer a Lili por ter se disponibilizado, por ter somado com a gente aqui nessa discussão e dizer que em nome da gerência a gente está aqui, né, para acolher, para escutar, sempre numa relação horizontal, que é o melhor caminho, para que a gente possa somar forças, né, pensar junto, refletir junto, para ter mais qualidade no trabalho. Que ótimo, gente. E a gente quer também, assim, finalizando já esse momento, agradecer nossas convidadas e a vocês que participaram da live, né, com os comentários, ouvindo. Vai ficar gravado no nosso canal do YouTube, para quem não pôde assistir agora, poder assistir novamente depois. E faremos outros momentos também, outras lives. Então, a gente quer também ouvir de vocês sugestões, ideias de temas importantes para esse momento. Muitas vezes a gente tem uma visão, né, da escola, e é bom que vocês participem, mandem sugestões para a gente. Bom, eu vou pôr aqui no nosso chat o nosso e-mail, tá? Para que vocês possam, se for o caso, mandar diretamente para a gente sugestões de ideias, de temas para as lives futuras. Estou escrevendo. Aí. Aí, o e-mail da gerência é esse. Quem quiser enviar temas, outras questões, algumas perguntas, não conseguimos abordar totalmente aqui, até porque às vezes o tema poderia fugir um pouco demais, né, do foco que era a live de hoje, mas a gente pode depois agrupar esses conceitos, esses temas e questões, e nas lives seguintes, então, abordar algo mais específico também. Tá bom? É isso. Muito obrigado a todos pela participação e nos vemos na próxima atividade. Até mais, gente. Obrigado por tudo.